Eles fizeram do meu computador um abraço para Fernando. Amém, Márcio? Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. A partir do verso 22. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Soberano Deus, eterno Pai, te dou graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos ajudou. E nesta noite em especial, Pai, como diz a tua própria palavra, bem-aventurado é aquele que lê e que ouve essas palavras, as palavras deste livro, a palavra destas profecias, porque os tempos estão chegando. Aquele grande dia está próximo, Pai. E diz mais: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louve-te, Pai, engrandeço-te pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar, Deus, a beleza da tua santidade através da palavra, da Bíblia. A Bíblia exposta ao nosso coração sob a unção do Espírito Santo. Por isso nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Você leu esse trecho da Bíblia em que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Mas de repente eu já vou adiantar aqui uma coisa. De repente você pode até pensar: mas o que isso quer dizer para mim hoje, depois de tantos mil anos? O que isso tem a ver com a minha vida? Já pecaram mesmo, já caíram, já estamos sob a maldição que Deus disse que maldita é a terra por causa do mel. O que isso tem a ver comigo hoje? Irmãos, a palavra de Deus é viva e ela é uma fonte inesgotável de instrução para a tua vida, para você não cair no mesmo erro de Adão, no mesmo erro de Eva. Deus quer que você entenda qual foi o pecado de Adão e Eva. Se eu pedir para todos, um por um, qual foi o pecado de Deus? Se eu perguntar para você, dá a oportunidade de você responder. O que vocês diriam? Quem quer arriscar aí? Desobediência. Desobediência. Será que foi só isso? Você vai ver hoje que não foi só isso. Olha minha mão. Tem 5 dedos. Imagine você que esses 5 dedos fossem 5 pedras de dominó. O que acontece se eu colocar eles aparelhados e empurrar um sobre o outro? O que acontece? Todos caem. Na verdade, o que levou Adão e Eva a ser expulso foi uma cadeia de atitudes sequenciais, atitudes pecaminosas. Não foi só desobediência. Quem tem filho que ama? Seu filho já desobedeceu? Seus filhos já desobedeceram? Eu desobedeci tanto minha mãe. E nunca minha mãe me expulsou de casa. Você já expulsou teu filho de casa? Teu filho desobedeceu. Você falou para ele: olha, na geladeira tem um pudim, né? Nós vamos chegar lá e vamos todos juntos comer. Não deixa ele sozinho em casa. Será que ele vai obedecer? Aí ele come aquele pudim. Você vai chegar e falar: filho, vai embora, pega a tua roupa e sai de casa. Você vai fazer isso? Ele desobedeceu. Ele comeu o pudim. Você vai expulsar ele de casa? E a Bíblia diz: vós que sois o quê? Maus, quereis dar o melhor para o vosso filho, quanto mais Deus. Jesus fala: se o Filho te
Eu vou empurrar o primeiro dominó. Cai tudo. Qual o primeiro dominó? Mas antes de entrar nesse assunto, o presidente está falando sobre encontro de casais. Eu quero compartilhar algo com os irmãos que é muito importante. Existe um pastor aí na mídia, né? Faustão, Cartinho, e muitos programas referidos. Não estou falando mal dele, tá? Ele é muito engraçado, né? Mas eu até gosto de algumas coisas que falam que é verdade de uma forma engraçada, mas ele extrapola um pouco algumas coisas que ele quer totalmente a reverência com as coisas de Deus. Mas também, não estou aqui para falar mal dele. Eu só quero pegar uma palavra dele muito alegre e transformar numa coisa muito séria e real. Ele diz assim, nós estamos falando do quê? Jardim do Éden. A expulsão de Adão lá do Jardim do Éden. Ele fala o seguinte: quando Deus criou Adão, Deus colocou Adão aonde? Me ajuda? Jardim do Éden. Agora pensa você, Jardim do Éden era um lugar de tribulação? Era um lugar de aflição? Era um lugar de angústia? Lá não tinha nada disso. Lá não tinha nada de tribulação, nada de aflição. Adão andava no paraíso pelo Adão, ia para lá e para cá. Deus olha para aquilo e diz: e você fala do pastor Cláudio Duarte. Deus olhou para ele e falou assim: esse homem está muito sossegado, está muito tranquilo, vou acabar com a tranquilidade de Adão. O que Deus fez? Fez ela. Olha a posição que ele coloca a mulher, numa posição de tribulada, numa posição de mulher de aflição. Agora eu quero pegar tudo isso e dizer para você: não é totalmente verdade não, mas tem uma meia verdade nisso. Eu vou interpretar essa fala do pastor de uma forma séria. Deus olhou para Adão e disse assim: você está muito sossegado, você está muito acomodado, vou arrumar um jeito de você prosperar na vida. Amém, irmão? Isso é verdade. A mulher, ela foi criada para ser a disjuntora do marido, tá? Levantar esse marido. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. A Bíblia diz que a mulher virtuosa é o quê? A coroa do seu marido. Eu chamo minha esposa de coroa, as pessoas não me dizem calma. Sabe por que você está achando ruim? A minha esposa não, eu estou achando de coroa. Sabe por que ela gosta? Porque lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 4, diz que a mulher virtuosa, o que é uma mulher virtuosa? É uma mulher cheia de virtudes. Ela é a coroa do seu marido. Olha ela é a coroa do seu marido. E eu digo, mulher, seu marido pode ser até uma banana, mas se você, mulher, for coroa, mulher virtuosa, você fala dele um rei. Eu comecei a namorar minha esposa, com 13 anos de idade. Escuta, 13 anos de idade. Tem uma história aí, mas é muito longa. 13 anos. Mas eu tinha 13 anos. Namoramos 10 anos e nos casamos. Mas quando eu tinha 20 anos, 7 anos de namoro, olha o Adão aqui, olha o Adão, folgado. Pensei na minha casa, eu ganho 3 salários mínimos. Minha esposa, minha namorada, ganha 2 salários mínimos. Juntando os 2 salários, dá quanto? Me ajuda? 5 salários. Que maravilha! Então a gente casar, alugar uma casinha e ser feliz para você. Pegue seu salário com o meu salário, alugamos uma casinha e seremos felizes para toda a vidinha. Foi meu plano. Olha o plano do Adão folgado. Presta atenção, Adão folgado. Saí de casa planejando como eu ia falar, aquela novidade, ela vai ficar muito feliz. 20 anos de casamento, 7 anos de namoro, 20 anos de casamento, 20 anos de idade. Vamos casar, ela vai ficar muito feliz. Cheguei,
assim, não. Você quer que eu imagina só, 7 anos de namoro, pedindo em casamento, adoro folgadão e a Eva olha para mim, minha esposa chama Silvia. A Eva olha para mim e fala assim: primeiro disse, você é assustado, você não me ama, mas disse, te amo, então vamos casar. Não, por quê? Porque eu nasci em uma casa própria, vivi em uma casa própria, meu pai, não vou sair de uma casa própria, morar de lugar com você. 3 anos depois, 3 anos, 10 anos de namoro, 23 anos, no dia 14 de julho, eu entrei num apartamento com a minha casa própria. Sabe quantas casas eu tenho hoje? 9. Por causa da Eva, por causa de uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. E eu digo, irmãos, sem medo, nós somos a cabeça. Homens, olha para mim, os homens, nós somos a cabeça. Mas quando Deus diz na Bíblia, não é bom que o homem vive só. Não é só corporeamente falando, mas é aqui, ó, na mente, nas decisões, nos sonhos, nos planos. Nós somos muito exatos, mas a mulher, ela é mais exata do que nós. Eu vou dizer algo para você, sem medo, irmã, depois você deve falar uma vez comigo, eu fico feliz, tá? Fique tranquilo, não se constrange, mas eu estou dizendo aqui a verdade. Agora, isso é só para começar, é só o início. Por que Adão então foi expulso? Por que Adão e Eva foram expulsos? Vamos entrar na terra. Eu fiz assim, 5 foram 5 atitudes pecaminosas que culminou um grande pecado que levou Adão e Eva a ser expulsos. Mas por que eu preciso saber disso hoje? Primeiramente, muitas vezes nós estamos perecendo, estamos correndo por não conhecer a verdade. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo morre por falta de conhecimento. E muitas vezes um desses pecados pode ser que esteja acontecendo na tua vida hoje. E sabe qual foi o primeiro pecado? Foi a autossuficiência. Antes da desobediência, houve um sentimento de autossuficiência. Leia aí comigo, capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe, a serpente dizendo para ela, que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sabe o que é autossuficiência? É você viver dizendo que não precisa de Deus. Pastor, como? É impossível alguém dentro da igreja viver dizendo que não pensa, que não precisa de Deus. Você pode não dizer com a tua boca. Eu aprendi há muito tempo com a minha mãe. Ela dizia que uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Você pode não abrir a tua boca, mas com as suas atitudes você diz. Isso chama-se não verbal. Através do não verbal, Adão e Eva, no comer a fruta, eles disseram: não preciso. Note você que é pai, você que é filho. Ele cresceu. Ele era bebezinho, ele cresceu, começou a andar, ele começou a falar. E a criança quando é pequenininha, o pai e a mãe é o super pai, é a super mãe, a melhor mãe do mundo, né? O melhor pai, o meu pai é o mais bonito, meu pai é mais forte, meu pai é mais inteligente. Estou mentindo ou não? Quando é pequenininho, ela vai crescendo, vai experimentando a vida. Daqui a pouco, aquele garoto, aquela garota, acha que sabe alguma coisa. Não é, prazer? Né? Acha que sabe alguma coisa. Eu falo, filha, no primário da malandragem que você está, eu sou
Ela diz: pai, eu vou sair. Ela fala: não vai, eu vou. Quem manda aqui sou eu. Deixa eu dar um conselho para os jovens. Vocês que estão cansados de ouvir sermão do pai, sermão da mãe, né? Se liberte disso. Sabe como é que você faz para se libertar? Arrume um emprego, lava sua roupa, cozinhe, aí você vai ser independente. Amém, irmão? Mas sua mãe lava sua roupa, seu pai paga suas contas, você disse que você era o seu nariz. Por que aconteceu? Adão e Eva tiveram esse sentimento de autossuficiência. Eles não está escrito, mas eles disseram através da atitude, do não verbal: não preciso de Deus. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Abra lá. Você vai ver que Deus falando com ela. Apocalipse, pastor? Deus falando com ela? Não, eu não acredito. Deus no Apocalipse falando com Adão, com Eva. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. A igreja de Laodiceia, olha que Jesus fala ao anjo da igreja, o pastor da igreja de Laodiceia: escreve, isso diz o amém, verso 14, né? Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só, verso 17: dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável e pobre e cego e nu. São palavras proféticas que nos remetem lá no paraíso. Deus olhando para Adão e diz tudo isso. Isso aqui, Deus diz isso para nós. Quando nós agimos, eu creio que não há um homem aqui dentro, que não há uma mulher aqui dentro que tenha coragem de dizer: não preciso de Deus. Dizer com a boca, mas essa atitude diz: não preciso de Deus. Quando tomo minhas decisões sem consultar a palavra, quando eu faço os meus projetos sem estar voltado na palavra de Deus, eu estou dizendo para Deus, através do meu pensamento, dos meus projetos, dos meus sentimentos: não preciso de Deus. Começou o erro. Primeiro, lembra a primeira peça. Segunda peça, entrou então a desobediência. Você se sentia autossuficiente, desobedecer. E não é assim dentro de casa, não é assim dentro do trabalho. Quando eu acho que eu tenho a razão, eu faço do meu jeito. Irmãos, nunca faça do teu jeito, faça do jeito que Deus manda. Deus chega para Josué. Josué acabou sendo moçado general no lugar do falecido fugiu o nome dele agora, Moisés. Deus olha para aquele homem e fala: olha aí, Jericó, vai lá, entra lá, toma posse do que eu dei a seus pais, entra lá. Mas antes, rodeia a cidade. Não está escrito, mas se põe no lugar de Josué. Peraí, botar uma escada subindo, passar por baixo, seria muito mais viável do que ficar passeando em volta da muralha. Irmãos, o projeto é de Deus, mas o projeto de Josué com certeza não seria esse. O seu projeto não seria esse. O meu projeto não seria esse. O meu projeto seria: eu teria que ter uma ideia inédita, que nunca ninguém teve. Eu ia mandar construir um cavalo de madeira e cheio de soldado para dentro. A gente vai receber esse cavalo e sair lá e tomar uma cidade. Gostou da ideia minha? Não gostaram? Não é minha.
Por essa autossuficiência, ele desobedece. E toda vez que você não atenta à palavra de Deus e toma as suas decisões, você está em desobediência com Deus. Não é só o fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Não é só isso. É muito mais. Aqui, nessa passagem aqui, sobre a desobediência, nós temos aqui, por exemplo, os 10 mandamentos. Se você pegar um, você não pode todos. Por exemplo, um homem que adultera, ele pegou em todos. A como ele roubou a alegria de uma família. Ele matou sim um casamento, destruiu uma fé, destruiu uma família. Ele pegou quando Deus pegou, porque ele está desobedecendo. Ele se prostrou diante de uma imagem, não uma imagem física, mas diante da pornografia, diante do adultério, diante da sexualidade, ele se prostrou. Ele matou, ele proferiu o nome do Senhor em vão, com atitude, que alguém fala que ele é cristão e está adulterando. Ele pegou os 10 mandamentos em uma atitude só. E quando eu desobedeço uma lei, eu sou culpado. Quando eu desobedeço uma só que seja, eu sou culpado de todas. Lembra do dominó? O primeiro foi autossuficiência. Segundo, desobediência. Terceira peça do dominó, que caiu. Ele se escondeu. Pastor, volta lá, capítulo 3. Verso 8. Vamos ler do 7 em diante. Gênesis capítulo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Irmãos, com que eles se cobriram? Folhas? Vai durar aquilo? Você acha que ela dura? Folha? Não vai durar nada. Tudo que o homem faz para esconder sua vergonha não dura. Minha mãe sempre diz. Minha mãe sabe. Mentira tem perna curta. A figueira tem vida curta. A folha de figueira tem vida curta. Uma hora ela vai secar e vai cair. E a sua nudez vai ser revelada. Tudo que você fizer para esconder vai ser revelado. Não adianta querer esconder. A Bíblia diz, continuando, leia aí comigo, no verso 8. Então ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Primeiro, autossuficiência. Segundo, desobediência. Terceiro, se esconder. Lá em Provérbios, no capítulo 28, verso 13. Note isso. Está escrito assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa encontra misericórdia. Eu quero que você pense, eu quero que você medite comigo rapidamente uma palavrinha. Uma palavra. Aquele é você, todos nós. Incumprir, a palavra encobrir. O que é a palavra encobrir para você? Você pensa aqui, esconde. Amém, irmãos? Encobrir é esconder, amém? Não, não é. Fala para mim, o que eu posso esconder de Deus? Então não é a palavra esconder. Encobrir não quer dizer esconder. Encobrir significa camuflar. Esconder significa, encobrir significa tentar se enganar a si mesmo.
pelas coisas de Deus. Eu não posso, você nunca vai poder se esconder. Se esconde do teu pai, da tua mãe, do teu chefe, do teu patrão, do pastor, se esconde de todo mundo, da polícia. Mas de Deus você se esconde, presta atenção. E quando você faz qualquer coisa achando que está escondendo, você está dizendo a Deus, Deus, não existe. Os olhos de Deus estão sobre a terra, como tem o justo e o que aquele que não é justo. O injusto e o justo não se esconde em nada. E nós queremos enganar nós mesmos, queremos enganar Deus. Deus não se engana, não erreis. Com Deus não se escarnece, com Deus não se brinca. E muitos estão pensando que se esconde Deus, vive no pecado, esconde sim, esconde da esposa, esconde do marido, esconde do filho, esconde de todo mundo. Mas de Deus, irmão, esconde. E a dor é santa. Quando Deus fala, onde você está, Ele não estava procurando, não. Ele precisa procurar, Ele é presente, onisciente, onipotente. Ele estava dando uma oportunidade. E Deus está usando essa noite para dar uma oportunidade para você dizer: Eis aqui, Deus. Ei, Deus, olha para mim, eu estou aqui. Eu estou aqui para te pedir perdão. Eu estou aqui para te revelar, para te dizer que eu sou totalmente dependente do Senhor. É a oportunidade. Eu disse sim. Terceiro. Quarto. Nós falamos três. Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro erro da nós? Pecado. Pecado. Melhor, desculpa, gente. Erro, né? Vamos lá, erro não é um pecado. Nós podemos errar com você também. Agora, pecado é um erro. Amém? Errar não é pecado. Agora, pecado é. Errar não é pecado. Nós erramos a esquina, nós erramos endereço, nós erramos um monte de coisa, não é pecado. Agora, pecado é algo que. Deixa eu fazer uma outra pergunta rapidamente aqui. É uma oportunidade. Eu não sei se você vai ter oportunidade amanhã. Eu não sei, você sabe se vai estar respirando amanhã? Então preste atenção, tem que ouvir o rosto. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Um dia, há muito tempo, eu estava indo lá em São Paulo, Pinheiros, eu conversei com o pastor Marquioro. Pastor, qual a diferença entre remorso e arrependimento? Arrependimento, ele falando assim, de uma forma interessante, mas não me convenceu não. Mas eu cheguei, eles foram lá no cenáculo para orar, para entrar no culto. Um pastor que eu não sei quem é, não é de São Paulo, não sei de onde que ele é, estava ali no cenáculo. Ele pergunta para o apóstolo volta: apóstolo, qual a diferença entre arrependimento e remorso? E o pastor explicou dessa forma: eu vi a sua caneta, gostei da sua caneta, aí eu roubo a caneta, eu vou embora com a caneta roubada. Pastor, apóstolo, mas no caminho eu me arrependo. Aí o que eu faço? Eu volto e devolvo. Amém? O arrependimento, houve uma retratação do meu ato, eu desfiz. Né? Se a pessoa percebeu que ela peço perdão, se ela nem percebeu que eu devolvi lá no caminho, ela nem percebeu. Isso é arrependimento. Me leva a desfazer o mal que eu fiz. E eu consegui desfazer. Agora, voltando lá. Eu dou um tiro na pessoa. Eu vou embora. No caminho me bato o quê? O arrependimento. Aí o que eu faço? Eu volto e devolvo a vida para aquela pessoa. É possível? Aí começa o remorso. Esse é o sentimento do remorso. Para jovens, já falei para várias, é preferível lá, pastor, meu namorado quer uma prova de amor, quer levar no motel, então tem nem que ser namorado que não é o Senhor. Porque é preferível, ei moço, é preferível dormir arrependido do que acordar com remorso. E assim, Deus deu uma oportunidade para Adão. Adão, onde você está? Ele se escondeu. Não esconda nada de Deus, confesse a Deus, aquele que encobrir. Agora eu vou chegar lá na questão do encobrir.
Você não pode encobrir. Primeiro que não é esconder, que de Deus nada se esconde. Sabe o que é encobrir? É justificar. Foi o que Adão fez. Você lá no passado, você cometeu um erro. E você nunca pediu perdão a Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que eu sou mal, criatura do meu passado, lançado no mais profundo mar, esquecido do mais, de tudo que você confessou. O salmista fala assim: ó, me perdoa até as coisas que eu não me lembro, que eu nem sei que eu pequei. Mas se você lembra do pecado, confessa a Deus. Eu recebi uma pessoa lá no meu gabinete. Ele queria conversar com o pastor Vargas, não estava, é conhecido, amigo do pastor. Falou: pastor, eu quero conversar com o senhor mesmo, da forma do pastor Vargas, vai servir o senhor mesmo. O meu problema é o seguinte: eu cheguei em casa, não tenho meu expediente, eu precisei buscar um documento para a empresa. Chego lá e encontrei a minha filha tendo uma relação sexual com o namorado dela. Acabou com a minha vida. Eu choro dia, noite e noite, não tenho vontade nem de viver mais. Estou mal, eu preciso de conselho. Eu não falei com o meu pastor, ele é presbítero de uma outra igreja, porque eu não quero expor a minha filha, eu não quero expor a minha vida, eu não quero expor isso diante da minha igreja. Eu não sei o que fazer, nem dormir estou conseguindo. Eu não sabia o que dizer naquele momento, só em espírito, em oração. Deus conduziu aquela conversa. Eu disse para ele: você está onde você é? Eu sou de Minas, vim para cá. Quanto tempo faz? Não tem nada. Eu fui lá. Eu não, Espírito Santo. Você mora quanto tempo aqui em São José? Eu moro aqui há 20 anos. Minha filha nasceu aqui. Você namorou? Namorei direitinho, fiquei noivo, tudo conforme. Quando ele falou que ficou noivo, ele parou, o queixo dele começou a tremer de novo, a mão dele começou a tremer. Pastor, eu estou entendendo por que eu estou vivendo isso hoje. O que Deus está te falando? Eu fiz a mesma coisa com o meu sogro quando eu era noivo. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Gálatas, aqui, Gálatas 7:6. Com Deus não se brinca. Tudo que você planta, você colhe. Deus perdoa, mas colhe. Tudo que eu plantar, eu plantei mil. Eu plantei amor, eu colhi amor. Eu plantei ódio, eu colhi ódio. Deus perdoa, mas a colheita é certa. Naquele mesmo momento eu lembrei que um dia eu, por briga de namorado, namoro, eu falei para minha mãe: vou embora de casa. Saí da minha casa lá de Lorena e fui para São Paulo, fiquei 3 dias fora. Você pode imaginar, você que é pai, você que é mãe, pode imaginar a amargura que eu coloquei no coração da minha mãe. Voltei depois de 3 dias achando que eu era o maior, achando que eu estava certo, que eu fiz o que você fez. Eu nunca, minha mãe já partiu desse mundo, eu nunca pedi perdão para minha mãe. Naquela mesma hora do meu jogo, o Senhor me perdoa, porque um dia lá no passado eu amargurei o coração da minha mãe. Eu confessei, eu não encobri. Agora tem o detalhe do encobrir, presta atenção. O encobrir não é esconder, o encobrir é tentar justificar. Eu podia chegar a Deus, sabe o que é? Eu muito já. Não, eu errei, eu peguei sim, eu sabia que era errado, eu podia ter saído do jeito que eu saí da minha casa. Pastor, eu tive relação com a minha namorada antes do casamento, mas sabe o que é? Eu era do mundo, eu não sabia nem que era certo, mas sabia que era errado. Sabia? Tanto é que você fez escondido. Por que você fez escondido? Porque é errado. Quem tem relação sexual fora do casamento não faz, não anuncia. Olha, no hotel para minha namorada, não que anuncia, faz tudo escondido. Por quê? Porque está errado, é pecado. Aí ele falou: não, senhor, sabe o que é? Eu quero pedir perdão. Eu tive relação antes do casamento, mas se eu não fizesse, todo mundo fazia. É normal naquela época, ele já era normal naquela época. Não justifique. Outro dia, é o que Adão fez. Quando eles pecaram, Deus pergunta a Adão: tu comeu do fruto que eu disse não comas? O que ele falou? O que ele disse?
mulher. Ele jogou a culpa em Deus, depois jogou a culpa na mulher. Deus falou: mulher, tu fizeste isso. A mulher falou: mas foi a serpente, aquele impossível. Olha a transferência de responsabilidade que é o quinto pecado. Eu posso imaginar a serpente. Você é a serpente, você fez isso, a serpente olhou, não viu nenhum coelho, não viu nenhuma maçã, não tinha ninguém para procurar. Desculpa para mim. Fala para mim, qual foi o pecado da mulher? Davi, presta atenção, Davi não só adulterou, como promoveu um homicídio. Ele é chamado de homicídio, um homem adúltero, e Deus o chama de quê? Homem segundo o coração de Deus. Se você vê que o peso do pecado sobre Davi é muito maior do que Adão, simplesmente desobedeceu, só isso, Adão só desobedeceu, só isso. Mas só que tem um detalhe, abre aí 51. Isaías 51, Isaías não, Salmos 51. Olha a postura. Adão, lá no paraíso, pense comigo aqui, vamos conjecturar. Deus chega para Adão, depois de ter comido o fruto, percebendo que estavam nus, são agora sabedores do bem e do mal. Deus chega e fala: Adão, tu fez isso? Aí Adão fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que é mal teus olhos, de modo que é justificado quando falas e puro quando julgas. Foi isso que Adão falou? Não. Adão, na sua autossuficiência, desobediente, se escondeu de Deus. Ele se justificou, ele se tentou explicar. Você pode explicar muita coisa, mas não justifica. E depois transferiu a responsabilidade. Olha a sequência. Por isso ele foi expulso. Davi reconheceu, ele chamou para ele a responsabilidade, ele trouxe, ele disse assim: Senhor, veja bem, eu estou tranquilo no meu palácio, eu saio da janela e vejo uma mulher. Por que aquela mulher saiu lá nua tomando banho? Porque Senhor, a culpa é dela, castiga ela, não. Ele podia transferir a responsabilidade para aquela mulher. Esse dia não estou aumentando, muito menos irritando, muito menos aumentando. Lá no programa de televisão lá, eu vi que prenderam um bandido, sabe o que o bandido falou? Eu roubei sim, mas também a mulher deixou a casa aberta. Então prende a mulher, prende a dona da casa, ela que é culpada dela, roubou a casa dela, roubou porque é ladrão, roubou porque é fraco, adulterou porque é adulto, não é porque a mulher é bonita, porque a mulher ensinou, não, é porque você é fraco, nós somos fracos. Mas sabe, vai encerrar. Sabe qual foi o grande pecado dessa história aqui? O grande pecado que nós cometemos sem perceber. Por isso que lá em Amós capítulo 4, 6 diz: o meu povo está sofrendo, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Eu disse sim, né? Eles caíram. 5 testes do dominó. 5. A autossuficiência, a desobediência, se esconder, justificar, tentar explicar e transferir a responsabilidade. Só tudo isso. Ainda tem mais um, que é o pior de todos. Eu falei que 5, tem um primeiro. Para se colocar, eu vou colocar 5 castigos. Para eles caírem, precisa haver uma força, precisa haver um toque. É esse toque que é o problema. Volta lá, capítulo 3 de Gênesis. Pastor,
de repente, eu não sei, mas Deus sabe, seja o que nós estamos vivendo. Por que eu não posso pegar aí, talvez? Por que o meu casamento? Por que talvez seja aqui a resposta? Capítulo 3, verso 1 começa assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta, a serpente, o diabo, né? Esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondendo a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável para os olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ela comeu. Sabe qual foi o maior erro que Adão fez, conversando com ela? Sabe qual foi o maior erro? Se eu falar autossuficiência, desobediência, se esconder, justificar o pecado e transferir, nada disso teria acontecido se ela não tivesse comido. Comigo o que, gente? A maçã, a banana, a mora, o morango, a palavra do diabo. Salmo 1, você sabe de cor. Bem-aventurado, você sabe o que é um bem-aventurado? Mais do que feliz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda com os escarnecedores, nem anda no caminho dos pecadores. Ei, vamos isolar aqui rapidamente. Um ímpio é um ímpio. Um escarnecedor é um escarnecedor. Um pecador é um pecador. Agora junta tudo. O ímpio, o escarnecedor, o pecador é a trina característica do diabo. No verso capítulo 1, ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito.
mais de 5 bilhões de pessoas na Terra gostariam de estar no teu lugar, de ter o que você tem. E nós vamos comer a palavra do diabo. O fruto que ela comeu foi comer a palavra do diabo, o conselho do diabo. Ela ouviu o diabo e como ele fez, sentiu o diabo andou. Bem-aventurado, está escrito na palavra que eu falei no início, lá no capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse. Bem-aventurado o homem que lê a palavra de Deus e as vive e a vive. Esse é o bem-aventurado. O maior pecado que nós estamos cometendo é viver hoje, nosso dia, como se Deus não existisse. Pastor, quem que é louco? Eu disse lá no começo. Você não diz, você não fala com a tua voz, você fala com as suas atitudes. Nós falamos da nossa atitude quando nós, diante de um anúncio de problema, a gente já se abate. Irmãos, a partir de você, quem disse que crente não pode ficar abatido? Alguém já falou aqui? Não? Um de homem na Bíblia ficou abatido. O que o crente não pode é viver abatido. Ei, perdi meu empregado, perdi meu empregado. Eu vou ficar preocupado, vou ficar triste. Mas é só um momento, porque Deus me sustenta. Deus me levanta a cair, né? Se cair, é igual, mas me levantar é de Deus. Ei, irmão, eu falei que não, eu me abato, eu fico triste, mas é só um momento, porque no momento seguinte o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem para o meio. Amém, irmão? Qual foi o pecado de Eva? Qual foi o pecado de Eva? Foi comer o fruto do diabo, é comer o fruto, a palavra do diabo. Você tem que comer o fruto todo dia, que é a comida de Deus, o maná de Deus. Que se eu comer todo dia, o diabo jamais vai chegar perto de mim, porque eu faço a vontade de Deus, eu me sujeito a Deus, lembro, a palavra de Deus, eu vou poder sempre resistir o diabo, e sempre o diabo fugirá. Amém? Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. Eu vou generalizar, pode ser todo o problema que você deve viver, um de cada vez, cada um com um problema. A receita é uma receita única, é uma só, medida nessa palavra. Coma desse fruto, que você será sadio. Na área financeira, na área sentimental, na área profissional, Deus vai te capacitar para tudo. Você será como uma árvore plantada, e tudo que você fizer prosperará. Amém? Um erro, uma conversa desencadeou numa maldição sobre a terra, que foi retratada, agora estou dizendo, por Cristo Jesus. Pastor, você não sabe a minha letra, mas Deus é grande. Nós louvamos aqui o hino que mudou a minha vida. Toda vez que a minha fé é provada, é a oportunidade que Deus me dá de crescer, de ser íntimo dele. Através dessa palavra, através desse hino, eu reconheço que as minhas provações não são maiores do que o nosso Deus. A cada dia que passa, eu vou vencendo dia após dia, e cada dia uma vitória, e cada dia uma nova experiência. Por quê? Porque Deus está comigo, Deus está com você. Não subestime o poder de Deus na tua vida. Ele estará contigo todos os dias até a consumação do século. Não importa a notícia que vier, não importa a tragédia, Deus é maior do que tudo isso. Por isso eu convido vocês a se colocar de pé. Eu quero orar a Deus juntamente com vocês, pedindo a Deus para que nos dê essa visão espiritual de nunca ouvir um conselho ruim, nunca nos assentarmos na roda dos escarnecedores e nunca andar no caminho do pecador. Você viu uma mulher lá, o marido abandonou ela veio direto lá comigo. Minhas amigas me querem que eu deixe ele entrar em casa. Minhas amigas querem que eu desça a vassoura quando ele chegar na minha casa. Minhas amigas mandaram até deixar ele entrar, mas quando ele estiver dormindo, para nem cortar o lingulim dele.
Você consegue ir. Eu falei para ela: sabe o que você vai fazer? Tudo ao contrário. Receba bem, trate-o bem, pague o mal com o bem. Porque enquanto você trabalhar, volta a tratar ele aqui, a mente dele está tratando bem dele lá. Pague o mal com o bem. É difícil, mas para quem é cristão, tudo é possível para aquele que crê no Senhor Jesus. Nada é impossível para nós. Nós estamos na contramão do mundo, onde te oferecer a violência, ofereça-lhe a paz, dê a outra face. Isso é ser cristão. Quem é filho de Deus? Levanta a mão. Você é filho de Deus? Então olha a sua Bíblia só para entregar. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 9: bem-aventurado os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Que é pacificador. A gente gosta de ver o circo pegar fogo, né? Irmão, é filho de Deus. Ô filho de Deus, você gosta de ver o circo pegar fogo, né? Tem gente que fala assim: crente, eu já vi crente, eu pago um boi para não entrar na briga. Mas se entrar, eu pago uma apanhada para não sair. É crente? Você tem que ser pacificador. Onde houver guerra, leva paz. Onde houver ódio, leva o amor. Mesmo que seja contra você. Lá no capítulo 44 fala assim: Deus fala: olha, ame aquele que te aborrece. Isso está escrito, né? Aquele que te odeia, odeia, mas aquele que te ama, ame. Mas eu digo, ame aqueles que te aborrecem. Isso é ser filho de Deus. E quem ensina isso para nós? Quem tem poder para ensinar isso para nós? Só Deus, só a palavra de Deus. Você já ouviu muitas vezes alguém dizer que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e jamais subiu o coração de alguém. O que é isso? O que vocês acham? O que você nunca viu? O que seu ouvido nunca ouviu? O que não gerou no teu coração? Fala comigo. Alguém fala: é o céu, o paraíso. Amém, mas o contexto não fala isso. O contexto fala da palavra de Deus. Qual outra religião que fala que você tem que pagar o ódio com o amor, ou seja, o mal com o bem? É só Jesus. Isso nunca chegou ao coração da humanidade e nunca chegará. É só aqui no Evangelho. Jesus Cristo que na cruz morreu por você. Amém? Alguém fez, o Ricardinho comigo fez, dizendo assim: se você acha que a frase "eu te amo" é tudo, é porque você ainda não ouviu deste teu pai. Naturalmente correto, porque você dizer para alguém que ama, legal. Agora você dizer para a pessoa, você pode alguém conversar, na hora ela tira a mão na carteira, vai tirar o dinheiro para pagar, você fala: deixa teu pai. Não estou sujeito nada, não, gente. O eu te amo é verbal, deixa teu pai é a prática do amor. Eu não faço isso não, eu nem curti o grupo, essas coisas não fiz. Mas eu não aguentei, eu escrevi embaixo: o salário do pecado é a morte, e todos pecaram. Quem pagará? Eu escrevi: Jesus disse: deixa teu pai. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço pela sua vida, pagou o preço pela minha vida. Ele fez aquilo que nenhum outro fez. Nenhum outro profeta, nenhum outro santo fez. Ele entregou a sua vida por você. E você fala: como pode ele fazer isso por mim se ele não te conhece? Ele te conhece. Se você falar isso, você não o conhece. Então receba Jesus no teu coração todos os dias. Todos os dias. E fala assim para o Senhor: ei, amanhã é segunda-feira, né, irmãos? Amanhã é segunda-feira, certo? Você quer acordar? Você quer chegar amanhã à noite e dizer assim: que segunda-feira linda que eu tive, maravilhosa? Vocês querem? Quem quer aqui também? Então, eu passagem tem Salmo 118. Salmo 118, no mesmo versículo, fala assim: este é o dia, fala comigo, este é o dia que o
Você é capaz? Eu prometo que é o último, tá, pastor? Eu tenho um tio, já partiu, tio Chico Bresolim, italiano bruto, casca grossa. Eu não vi isso lá dele, minha mãe que contava. Um dia ele resolveu vender um sítio lá na coluna do Iabim, Guaratinguetá. Ele escreveu venda, tratar aqui. Naquela não tinha telefone. E chegou um cara um dia lá, perguntou para ele: está vendendo? Contando com a placa, ele sentado embaixo da placa, ele falou: não, eu coloquei de enfeite a placa. Casca grossa. Aí começou a conversa. Nesse terreno, moço, está algodão? Ele disse: dá não, senhor. Nesse terreno dá café? Ele disse: dá não, senhor. Nesse terreno dá arroz? Dá não, senhor. Feijão? Não, 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 não dá nada. Dá, é só plantar. Vocês estão rindo de vocês não? Nós rimos de nós mesmos, porque nós também somos assim, né? Eu quero, Senhor, eu quero paz, eu quero salário melhor, eu quero uma roupa, eu quero carro, eu quero tranquilidade, eu quero prosperar, eu quero saúde, eu quero dormir em paz, eu quero acordar feliz, eu quero. O que você faz com isso? Faça alguém feliz amanhã. Uma pessoa, não dá 2, 3, faça 10 pessoas felizes. E não custa nada, gente. Não custa nada. Se você quiser comprar uma rosa, comprar um chocolate, um livro, um amigo, faça. Mas não precisa nada disso, dá um abraço a alguém, né? Telefona para alguém, fala um versículo bíblico para alguém. Olha, Deus tocou no meu coração de ligar para você e dizer que Deus te ama muito. Só isso. Você não imagina a felicidade daquela pessoa. Um abraço. Ei, deixa eu dar um abraço, irmão. Tem gente que abraça, olha, essa procura do sinal. Um abraço quebra muito junto. Você vai fazer essas pessoas felizes. Aí quando chegar a noite, que você deitar com a cabeça, você vai lembrar do pastor Hildo. Você vai lembrar de Jesus na sua vida. O que o pastor Hildo disse? Não estou falando da parte de Deus, estou falando de mim, né? De experiência própria. Estou falando que Deus disse: tudo que nós plantamos, nós colhemos. Amém? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai querido, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E Ele disse tudo, e toda vez que nós reunimos em nome dEle, Ele está presente. Pai, estamos contentes porque o Senhor também está aqui, porque o Senhor é onipresente. Estamos felizes porque, Pai, a presença na sua plenitude se faz aqui agora, porque o Espírito Santo habita em nós. Por isso, Deus, sou grato a Ti, porque o Senhor nos revela através da Tua palavra a direção a ser tomada. E só há uma direção, a direção única é Jesus Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E muitos de nós somos engodados pelas artimanhas ciladas do diabo, ouvindo o conselho dos ímpios, se assentando à roda com os escarnecedores, andando no caminho dos pecadores. Pai, em nome de Jesus, por cada homem, por cada mulher, por cada jovem, por cada criança, Senhor, eu clamo nessa noite, Deus, para que haja uma abertura, um abrir dos olhos, um descortinar, Pai amado, para a visão espiritual de que muito, mas muitos são aqueles que estão do nosso lado, do que aqueles que estão contra nós. E digo, melhor ainda, maior é o que está dentro de nós, o Teu Espírito Santo, que nos capacita em nome de Jesus sermos mais do que isso. Pai, hoje é o primeiro dia do Senhor, e se nós atentarmos ao que nós lemos ouvindo, seremos bem-aventurados, porque Jesus está voltando. E enquanto Ele não vem, Pai, cada dia, cada momento, Pai, possamos meditar na Tua palavra, respirar a Tua palavra, Senhor, e então vivê-la, amando o nosso próximo, amando todo aquele que está ao nosso lado, inclusive aqueles que nos aborrecem. Assim estaremos cumprindo uma ordenança do Senhor, estaremos obedecendo, ao contrário de Adão e Eva que desobedeceram, nós estaremos obedecendo, comendo o maná do céu, o pão vivo que do céu é enviado por nós através da Tua bendita revelação, que é a palavra de Deus.
Pai, eu te louvo, engrandeço-te por mais este momento que o Senhor nos permite. Amém.